Olá pessoal, esse aqui é o canal Estudos em FIS e a gente vai fazer o nosso vídeo de acompanhamento do CADIF mês de abril, não somente isso, né? Não é leitura de relatório, mas vamos fazer uma interpretação aqui dos pontos centrais e principalmente relativo ao IPCA do mês, IMAB, como que isso afeta o produto, né? Então veja, que interessante. O que que a gente teve nesse mês aqui de diferente, né? O que que afetou o valor patrimonial do fundo? Veja, essa curva azul aqui justamente é o valor patrimonial. Perceba que ele teve uma queda muito súbita, né? Basicamente, essa foi a maior queda do produto aqui dos últimos 2 anos. Então, de verdade, veio uma bomba aqui, né, na marcação a mercado. Bom, o efeito marcação a mercado, a gente já sabe, né, os FINFRAs expostos à curva real de juros, né, quando a taxa abre, ou seja, quando a NTN-B sobe, né, marcação a mercado joga contra, tá? Então, a gente tem essa penalidade aqui devido à redução do valor dos títulos que são base de referência para as debêntures, né? Logicamente, quando a taxa abre, né, o preço cai, né? Então, esse é o efeito de marcação a mercado que afetou o resultado em 2,11% negativo nesse produto aqui, tá? Não somente nesse produto, né? Em todos os FIINFRAs que são expostos à curva real de juros. Então, essa explosão aqui, proveniente, a origem dessa explosão aqui, foi realmente o IMAB, né? O IMAB aqui, ou seja, os títulos de forma geral, aos quais já falamos, apresentou o pior resultado dos últimos 2 anos. Então, a marcação a mercado jogou muito contra, jogou 1,61 negativo, né? Quando a gente dá um zoom out aqui, galera, nos últimos 2 anos, perceba, esse é o menor valor da série aqui dos últimos 2 anos, tá? Bom, vamos falar um pouco do produto, então, a gente vê isso, a gente enxerga isso dentro do produto, quando a gente olha aqui realmente o valor patrimonial dele, comparando sempre data com data com, né, mês anterior versus mês atual, a gente tem uma redução de patrimonial de 3,63, realmente uma redução bastante expressiva, né? Quando você observa o produto, mesmo assim o produto não perde força, né, galera? A cota mercado continua alta, o valor patrimonial veio reduzindo aqui, né, saiu de 136, 135 para 132,8, na Datacom já estava, na DataX também aqui, mesmo assim, cota ao mercado, né, beirando aí os R$ 136. Então esse produto aqui é difícil ele negociar com deságio mesmo, né? Então ele fechou o mês aqui negociando com 2,14% de ágio, tá? As taxas dele, né, a gente sabe que é uma taxa bem high grade, IPCA mais 7,8, isso daria um líquido de IPCA mais 6,3, bem interessante, né? 6,3 isento aqui, líquido, né, de resultado. Esse é o resultado do produto aqui. Quando a gente compara com o título público equivalente, né, ele apresenta um spread de 1,4% acima do título público equivalente. Então já viu aqui o cenário geral, mas como que isso afetou realmente o pagamento, né, do produto? Vamos falar sobre isso, né? Então, vamos direto aqui, né, para o ponto rentabilidade. Esse é um dos pontos mais legais do vídeo aqui. Eu queria conversar com vocês sobre esse tema aqui. Então veja, né? O fundo nos relata claramente, né, que teve uma redução aqui de 1,35 para 1,05 e que essa redução é proveniente do menor IPCA, a queda do IPCA em abril. Então essa vertente IPCA, ela reduziu, só deu 23 centavos aí. O carrego, vocês vão perceber que é bastante constante, né? O cupom aqui, que é o 0,69, né, que seria aquele spread, né, o IPCA mais alguma coisa, essa alguma coisa a mais é o spread, né? Então, o cupom, ele premiou com 0,67. O cupom, vocês vão perceber que ele tem uma volatilidade bem menor, né? Quem varia nesse produto aqui é o IPCA, né? Então, eu costumo brincar, né? Eu até coloquei no título do vídeo aqui, quem sabe quanto está o IPCA, já tem uma visibilidade, já sabe quanto vai pagar o CADIF, né? Porque ele, basicamente, é o determinante no pagamento desse fundo, porque o fundo, ele busca sempre pagar o carrego, tá? Ele não faz muita giro de carteira, né? Então, basicamente, ele paga o carrego dele. Em sabendo disso, né, agora a gente vem para a parte mais interessante. A gente vem aqui analisar realmente no resultado isso aqui. Perceba, então os meses marcados de verde aqui foi quando a inflação veio boa, né, realmente ele pagou esse 1,35. Agora com essa redução da inflação, realmente já caiu aqui para a faixa que ele vinha antes lá. Então quando a gente pega o histórico aqui, né, desse produto aqui, montei esse gráfico aqui bem interessante para a gente perceber, olha só pessoal, que bacana aqui, que ficou aqui. Vamos lá, vamos analisar aqui. O que a gente tem aqui? Tem o IPCA, tá? Nesse primeiro gráfico aqui. Então, primeiro gráfico, IPCA. Segundo gráfico, a gente tem o IMAB aqui. E nesse terceiro, remuneração do fundo, tá? Então, que conclusões a gente tira observando esse processo aqui? Bom, primeiro, naquele período inflacionário que a gente teve lá, final de 22, início de 23, quem lembra, né? Primeiro semestre de 23, a inflação jogou bastante a favor. Então, são essas barrinhas vermelhas que a gente tem aqui, né? Nessa região aqui. Marquei elas com um círculo verde.
Então você percebe que nesse período o produto ele foi bastante favorecido, ele pagou valores bem interessantes. A marcação a mercado estava basicamente que neutra, né? Jogou um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas não estava penalizando fortemente, né? Então ele pagou aqui basicamente de forma bastante interessante, foi bastante favorecido pela inflação. Bem como naquele período da inflação bastante alta que a gente teve em abril de 22, veja como esse fundo pagou bem, né? Chegou a pagar aqui, acho que se eu não me engano, 1,75. Né, mas isso não voltou a acontecer mais. A gente vai ver, né, que esse período de baixa inflação impactou fortemente no resultado do produto. Já que falando de período de baixa inflação, vamos dar um zoom nele aqui, ó. Esse período aqui, ó, esse período de baixa inflação, qual foi o reflexo dele no pagamento do fundo? Então vamos pegar o pagamento aqui. Olha só, foi esse platô de 9% de dividend yield, basicamente. Então, isso foi devido à inflação estar jogando contra, tá? E como é que foi esses meses recentes? Então, o IPCA a gente já viu aqui, né, que teve um resultado maior, ajudando o fundo, e a marcação ao mercado a gente já viu também. Isso resultou naqueles dois valores de 1,35. Mas agora que o IPCA já retorna a valores mais baixos aqui, está caindo, né? Então, o fundo também volta a distribuir menos, tá? Então, aqui no relatório, no site do fundo, estão apenas os dois últimos 1,35, não está atualizado apenas 1,05. 1,05 vai significar um retorno a esse dividend yield de aproximadamente de 9,5, tá? Então, já vimos aqui a requisito rentabilidade, a gente já viu que esse produto aqui, basicamente, ele é bem previsível, né? Porque ele trabalha com essa sistemática de pagar um equivalente ao carrego. Então, o carrego IPCA, né? E correção monetária, né? Mais o cupom. O cupom a gente já viu que é constante. Vamos abrir novamente aqui essa tabelinha resumo aqui. Então perceba, os juros reais, que são essa componente cupom aqui, perceba que ele é bem constante, ele varia pouco, né? Em torno de 0,60, 0,70 aqui, ele é bastante linear. Quem varia de fato é a inflação. Então, o produtório desses dois aqui vai ser o pagamento do fundo. Então, perceba que, determinantemente, se a gente conhece a inflação, a gente já tem notícia de quanto o fundo vai pagar. Bom, o fato do CDI também estar caindo faz com que o fundo pague percentualmente um pouco mais do que o CDI em relação a esse platô anterior aqui. Então, beleza, já vimos aqui a questão de rentabilidade, vamos falar um pouco aqui da carteira desse produto aqui, olha só que interessante. Então, vejam, um produto de grande porte, eles fazem compras expressivas, né? Nesse mês aqui, ele comprou 2 debêntures, olha só, 190 milhões de reais em uma emissão aqui da GDPAR, né, que é geração solar distribuída, bem interessante, e 400 milhões de água do Rio, né? Então, basicamente, tem fundo aqui, que na B3 tem fundo de infra que não tem esse tamanho, né, de 400 milhões. E ele, na compra de uma debênture, já comprou esse volume todo aqui. As taxas bem interessantes, 9,33 na Solar. Essa Solar é operacional, tá? Não é pré-op, pessoal. Isso é interessante também. E além disso, esse saneamento, né, com 7,69. E aqui a gente tem a alocação do fundo, né, sem grandes mudanças aqui, bastante saneamento, transmissão e geração. Esse é o core desse produto aqui. E a carteira dele, veja, com essas compras grandes aqui, a carteira acabou ficando mais distribuída ainda. Esse fundo aqui tem debêntures muito interessantes, marquei de verde o que ele comprou aqui. Perceba que esse 400 milhões da compra que ele fez aqui ficou lá pela quase 10ª posição do ranking dele em termos de concentração, significando só 2,8%, né? Então esse fundo, ele de fato, ele é gigante, né? A gente fez um vídeo aqui no canal sobre os Big Five da África, né? Ele é um deles, né? O Cadif, que é o maior fundo que a gente tem na nossa B3 de infraestrutura. Então, muito interessante, galera. E se a gente analisar as debêntures aqui individuais desse produto, veja, debênture de muita qualidade, Taesa, a Comerc aqui no meio, Rio Saneamento, Tropicália, né? Essa aqui a gente já sabe que inclusive está no outro fundo da XP, né? Enfim, ele tem debêntures aqui bastante interessantes, tem muitas debêntures que são originadas, que são compras exclusivas dele, então tem debêntures aqui que nenhum outro FII Infra tem figurinha repetida, igual esse aqui tem, né? Ele tem muitas debêntures realmente exclusivas, é um diferencial do produto, tá? Então, o Quineia, né, fazendo um excelente trabalho nesse fundo aqui, pena que tá caro, né, galera? Esse produto aqui é difícil comprar ele no deságio, né? Então, o desempenho geral aqui, a gente já sabe, né? Entrega desde o início, tem sido uma entrega excepcional. Logicamente, para quem compra, né? Depende muito do preço de entrada, da sua janela de entrada desse produto, para você pegar um dividend yield legal, né? Quem entra atualmente, né, esse preço aí vai estar pegando aí um 9,5%, né? Depende se a inflação vier, né? Se a inflação vier, a gente consegue realmente valores melhores, tá, pessoal? Para fechar o vídeo, né? O que mais que a gente tem para falar? Aqui temos que falar aqui a parte geral do produto, né? Basicamente, sem grandes mudanças, o resumo geral aqui, né? Então, pagou 1,05 por cota, o fundo é o maior FII Infra da B3, 2,7 bi, né?
cota mercado com ágio, já falamos disso, o número de cotistas aumentou quase 2.000 aqui, liquidez extremamente boa, né, 4 milhões aqui, e o carrego médio a gente já viu que é 7,9, onde vai dar esse isento aí de 6,8, né, o carrego líquido, né, de 6,8. Qualidade do portfólio também extremamente interessante, 58 missões, já demos uma geral nelas aqui, sendo aí quase 40% 3As, né, de rating, né, então realmente excepcional, né. Galera, então esse era o ponto central do vídeo de acompanhamento, né, então eu coloquei até no título do vídeo aqui, se você sabe o IPCA, né, você sabe quanto o Cardif vai pagar. Por quê? Porque ele busca essa tratativa de pagar basicamente o carrego, então mesmo nesses meses que a marcação ao mercado joga contra, né, o fundo ele não transmite isso aí diretamente para o cotista, o fundo ele busca pagar o carrego, pois afinal de contas, marcação ao mercado no longo prazo acaba convergindo, né, para o zero, né, ao final da debênture, a marcação ao mercado vai fazendo isso para baixo, ao final da debênture, a marcação ao mercado vai se encontrar de forma que o preço, né, o preço par vai ficar igual ao preço indicativo. Então esse é o grande X da questão aqui. Fica o convite também, galera, para a área de membros, tá? Quem quiser participar, tá bem interessante, tem o grupo do Telegram lá, nosso, onde a gente discute bastante, e tem estudos muito mais aprofundados, vale bastante a pena, tá? Para quem quiser interessar, clica aí, seja membro. Grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.